Sabe aquelas leituras ruins, péssimas ou que são mesmo só ok, medianas? Pois o meu foco hoje está justamente nelas. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu trouxe um que eu achei bem diferente, bem legal. Eu tava passeando pelo YouTube, acabei entrando no perfil do Shanahan Bucão, do Me Acabei de Ler, e ele fez um vídeo que era 3 elogios para livros que ele deu até 3 estrelas de nota, que ele avaliou com nota de até 3 estrelas. Eu até tinha pensado em fazer o oposto de 3 críticas para livros que eu dei nota até 3 estrelas, porque pra mim fazia mais sentido e eu achei que vocês iam preferir. Mas eu fiz a votação lá no meu canalzinho lá do Instagram, que é só pra interagir com vocês sobre isso, e a maioria preferiu elogios mesmo pra esses livros. Que até faz sentido, porque vocês querem saber o porquê que esses livros não foram tão bons assim e o que salvou neles. Só que pra não ficar exatamente igual ao dele, eu fiz uma adaptaçãozinha. Então, de acordo com a nota do livro, a lista já está aqui. Não vai ter cortes esse vídeo, a ideia é não ter corte pra vocês verem que eu não pensei antes, que eu tô tentando realmente pensar aqui enquanto eu tiro o livro na surpresa. Então, a nota está aqui de cada livro, tem o nome, tem a nota que eu dei pra ele. E aí, de acordo com a nota, eu vou dizer quantos elogios eu tenho que dar. Se eu dei nota 1, porque tem livro de nota 1, eu vou dar apenas um elogio. Se eu dei nota 2, eu vou dar 2. E 3, nota 3. E dessa forma a gente vai seguir. Tem 2,5, tem 1,5, mas eu não vou considerar isso. Vou considerar apenas as notas bem fechadinhas, beleza? Antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, já peço que deixem o like no vídeo ao final, se você tiver curtido. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora vamos começar com o primeiro, ó, vou fazer aqui para vocês verem que tá bem misturado, não faço ideia. Vamos ver o que vai sair primeiro aqui. Medo Imortal. Medo Imortal da Darkside é uma coletânea, se alguém ainda não conhece, é uma coletânea com vários contos de autores clássicos que são todos participantes ou foram participantes da Academia Brasileira de Letras, e eles trazem, a coletânea traz contos deles de terror, quando eles se aventuraram pelo terror. Então, foi uma das minhas primeiras leituras da Dark, foi no comecinho do Instagram, quando eu comecei, né? E a nota que eu dei pra ele foi essa daqui, ó, como vocês podem ver. Nota 2. Nota 2, então eu tenho que dar 2 elogios, o que eu acho muito difícil pra esse livro, porque realmente foi uma experiência péssima. Eu não gostei, eu não gosto desse livro, eu não gosto dos contos que estão aqui, previsíveis, chatos, enfim. 2 elogios que eu daria. O primeiro, com certeza, é a edição, belíssima. Eu comprei justamente pela edição, ela tem um relevo baixo ali na parte da caveira, que uma coisazinha de relevo que você consegue sentir. E a pintura trilateral em dourada, os 2 fitilhos em verde e amarelo, simbolizando as cores da bandeira, são lindíssimos, né? Deixam os detalhes da edição mais bonitos ainda. E o segundo elogio seria o que, meu Deus? Eu não faço a mínima ideia, realmente. Eu já tô aqui no primeiro livro que saiu e eu já tô com dificuldade, porque eu realmente não sei mais por que eu dei nota 2. Eu não lembro. Eu acho que eu daria, o segundo elogio que eu daria seria porque são contos de terror de autores que não escreviam terror, digamos assim. É um ponto, de certa forma, curioso, e foi o que me levou a querer ler, porque eu não sou muito dos clássicos, e aí eu decidi tentar esse lado clássico do terror. Eles não eram acostumados com terror, não são, né, os autores que estão lá, mas se aventuraram em alguma época da vida deles, e eu achei isso interessante e quis ver como era, mas me frustrei. Então esses seriam os 2 pontos. O próximo, deixa eu ver aqui... A Morte de Miss McGinty, da Agatha Christie. Foi nota 3, né? Nota 3, eu daria... O que eu daria? A primeira... Eu acho que eu sempre vou colocar a edição, né? Mas enfim, a edição tá super caprichada, da HarperCollins. Essa coleção é lindíssima, da Agatha.
Então, esse seria um ponto positivo. Segundo ponto positivo, a escrita, a tradução, digamos assim. Eu jurava que Agatha ia ter uma tradução meio antiquada, meio rebuscada demais, que eu tenho muito receio, mas a tradução tá muito boa. Eu, pelo menos, adorei. Não senti dificuldade na leitura em relação à tradução, gostei demais. E o terceiro ponto positivo, digamos que... não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Digamos que o Poirot. Vou ser muito básico, vou ser muito prático. O Poirot, porque é um personagem interessante, engraçado, irônico, debochado. E eu gostei dele. Foi a minha primeira leitura com ele, da Agatha. Eu não lembro se foi ou se foi Morte na Mesopotâmia. Mas eu gosto do Poirot, acho o jeito dele bem engraçado, bem diferente. E aí, digamos que o terceiro ponto seja esse. Porque o resto, o plot eu achei muito, muito louco, né? Os personagens, a Agatha coloca personagens demais, a gente acaba não conseguindo memorizar quem é quem. Uma hora ela chama pelo sobrenome, uma hora ela chama pelo nome. Isso fica muito confuso. E, enfim... A história é de uma senhora que acaba sendo morta, encontrada morta dentro de casa, se eu não me engano, que é essa Miss McGinty. E aí vão saber por que ela foi morta, quem matou e o que aconteceu e tudo mais. Então, eu não lembro detalhes, porque as histórias dela que eu li dá pra confundir, algumas coisas dá pra confundir. Mas, enfim, acho que as três coisas que se destacam seriam essas nesse livro, né? Próximo. João e Maria. Essa daqui é uma HQ, porque também tem HQs aqui. É do Neil Gaiman, se eu não me engano. É um reconto do Neil Gaiman de João e Maria. É bem fininho. E qual foi a nota mesmo que eu dei? 2,5? Foi 2,5. Bem fininho, é uma edição que não tem muita diferença assim, não é muito interessante, me frustrou por ser Neil Gaiman e por ser uma história, um conto conhecido. Eu achei que ia ter uma coisa bem mais interessante, bem mais instigante, bem mais bizarra. Mas não foi tudo isso. Então, duas coisas que eu elogiaria. O fato de ser uma história em quadrinhos, porque as artes são muito bonitas do livro, da HQ, né? Tem artes muito bonitas, são bem sombrias e são bem legais de se ver na história. E o segundo ponto, eu tô com muita dificuldade disso aqui, porque realmente... E é porque eu dou essas notas pros livros e não consigo lembrar o que salvou. Eu acho que o segundo ponto seria por ter algumas pequenas inovações, digamos assim. São pouquíssimas, quase nada, a história é quase a mesma, ela só adquire um tom mais sombrio, mas acaba ficando de certa forma instigante e uma aura mais interessante para quem é fã do terror, para quem é fã desse clima sombrio. Então, seriam os dois pontos que eu diria que se destacam nessa HQ. Mas não é uma HQ que eu recomendo, até porque ela era bem carinha, então não recomendo de jeito nenhum. Próximo... Um Estudo em Charlotte, nota 3, né? Esse daqui eu li nos primórdios do Bookstagram também, quando eu tinha um clube de leitura junto com um outro perfil literário. E aí, tenho que dar 3 elogios. Mas a história gira em torno da neta do Sherlock com o neto do Watson, se eu não me engano, uma coisa assim, ou é bisneto. E aí eles vão se envolver também num mistério de um assassinato, se não me engano, que ocorre no colégio dela. Ela tá no colegial, no ensino médio, se eu não me engano, terminando. E aí ela acaba conhecendo o neto do Watson e eles dois acabam meio que reencarnando o Sherlock e o Watson, que é o parceiro dele. Eu nunca li nada do Sherlock Holmes, né? Mas eu já ouvi falar muito bem. E meu primeiro contato com eles, digamos assim, foi com a neta e com o neto de ambos. Mas foi uma leitura boa, foi divertida, só que eu não achei tudo isso, achei meio jovenzinho demais, meio... A investigação ganhou um ar muito inocente, digamos assim, não era nada
muito sério, enfim. Tinha um dramazinho, uma melosidade ali que eu não curti. Mas 3 elogios seria o quê? A premissa, porque eu não lembro quem é a autora, não vou lembrar agora, mas vocês estão vendo aí na capa. Mas ela foi audaciosa de colocar, de tentar, de mexer com 2 personalidades muito famosas da literatura, né? Acho que ela fez isso de certa forma bem feito, porque não achei que mexeu com essas personalidades de uma forma errada, de uma forma que as pessoas não iam gostar. Acho que ela fez uma bela homenagem. O segundo elogio é a escrita. Eu lembro que eu gostei da escrita, achei boa, achei... os capítulos eu acho que eram curtos também, que seria o terceiro elogio. Seriam capítulos curtos, a escrita boa e a premissa. Então basicamente é isso, eu não lembro detalhes dessa história, eu só lembro que eu não me surpreendi, tem continuação, eu acho que tem outros 2 livros, não cheguei a ler porque realmente não me interessou, espero que minha experiência com Sherlock seja bem melhor, porque o estudo em Charlotte não foi legal. E é isso, basicamente é isso. Eu nem lembro se os capítulos eram curtos mesmo, mas eu diria, a capa não me instiga, então não posso dizer que a capa também era boa, eu jurava que era um romance, só pelo título, né? Mas enfim, basicamente é isso. Próximo... Ixi, pulou um fora, vou pegar esse que pulou fora então. Vamos lá. Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill. Esse livro insiste em sair pra mim, né? 2,5 eu dei. Carrossel Sombrio é uma coletânea de contos do Joe Hill em que ele mexe muito com fantasia, mas uma fantasia que dá... ele mexe com fantasia, distopia, sci-fi, mas sempre fazendo referências, fazendo analogias a coisas reais e a coisas do nosso mundo. Só que não fica tudo muito claro. As coisas são muito metafóricas, eu mesmo não consegui sacar a maioria dos contos, o que ele queria trazer o que ele queria trazer de ensinamento ou de história pra gente, o que ele queria contar. Fica muita coisa subentendida e algumas eu não consegui sacar. Foi uma leitura coletiva com um amigo, né, o Frank. E na época ele entendia coisas que eu dizia realmente faz todo sentido, mas eu não entendia, eu não tinha esse conhecimento. E acabei achando uma leitura bem fraca. Mas Carrossel Sombrio é um livro muito criticado por muitas pessoas. Eu recebi ele pela Tag, uma edição lindíssima, que é essa que vocês estão vendo aqui. Mas ele também saiu em versão comercial pela Harper, com um design que está sendo utilizado em todos os livros do Joe Hill na HarperCollins, que eu estou achando um design muito bonito. 2 elogios que eu daria. O primeiro é a edição incrível, porque na edição que eu li, ela é incrível, né? E eu adorei demais, é perfeita, lindíssima. É uma das mais bonitas edições de aniversário do clube, porque tem pintura trilateral, a capa tá muito linda, a case também, enfim, a edição é perfeita. E o segundo elogio seria os contos que são muito bons. 2 contos que são muito bons, se eu não me engano é o Alta Velocidade, que é o primeiro, que é em conjunto com o Stephen King, eu acho, se eu não me engano, é nesse livro. E Campo do Medo, que também é em conjunto com o Stephen King, o pai dele. Então esses 2 contos são muito bons e eu diria que os elogios seriam a esses 2 contos, porque eles se destacam demais em relação aos outros. Tanto que fica meio destoante do restante da coletânea, porque são bem meia-bocas os contos, infelizmente. Próximo, acho que tá passando um carro de som aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu prometi não fazer cortes, né? Então, vamos lá. Hyde, nota 2. Esse daqui, olha, doeu na alma, eu paguei caríssimo, paguei R$50 nele, porque foi leitura do CTW, e aí eu só compro livros caros assim, quando realmente são de um autor que eu gosto muito, ou quando são leituras do CTW, porque aí eu não tenho como fugir, e eu não gosto de Kindle. Mas enfim, a premissa desse livro é... Meu Deus, do nada, um desfile passando aqui. Então vamos lá, voltando. Já passou o desfile, o cara no carro de som já parou de falar alto. Só espero que agora dê certo, terminar sem mais nenhuma pausa. Theo provavelmente vai dar um grito em algum momento, mas enfim. Continuando, Hyde eu achei
muito fraco, muito fraco. Era um livro que prometia muito, a premissa muito boa, mas foi frustrante num nível absurdo. E eu paguei caro, porque era lançamento, me arrependi do fundo da minha alma. Mas enfim, a premissa é de vários jovens que precisam disputar um prêmio muito valioso, dinheiro, né, uma quantia muito grande, em um parque de diversões abandonado, só que eles vão perceber que tem alguém lá perigoso que tá querendo acabar com cada um deles. E a gente vai descobrindo isso aos poucos, e enfim. 2 elogios que eu preciso dar para esse livro, porque eu dei nota 2. O primeiro, a capa, perfeita, linda, me instigou de cara, porque eu amo a temática de parque de diversão, de circo, acho muito legal. E a premissa colocando várias pessoas competindo, uma espécie de... competindo um jogo onde eles precisam se esconder, né? E o último a ser encontrado é o que vai ganhar o prêmio, dentro de um parque de diversões abandonado. Então, a capa é bem legal, tem uma roda gigante, tem um negócio, tipo umas raízes endemoniadas debaixo da roda gigante. Enfim, eu achei muito bonita. Tem uma cor amarela que eu acho lindíssima, né? Eu amo amarelo. E, enfim, a capa me instigou total, o nome também, e eu jurava que era um livro bom. Então, o elogio 1 seria a capa. O elogio 2, eu diria... não dá pra falar dos personagens, porque a autora colocou 2 personagens, se eu não me engano são 7 competidores, ou são 9. Desses competidores, 2 têm o mesmo nome. E eu fiquei impressionado como a autora foi capaz de fazer uma coisa dessa, porque ela não teve uma criatividade maior e colocar milhões de outros nomes diferentes. Então não dá pra dizer que são os personagens, não dá pra dizer que é o plot, porque é péssimo, não dá pra dizer que é o desenvolvimento da história, porque também é muito aleatório. Então eu diria a ambientação, embora seja fraca. Eu esperava muito mais detalhes do parque, uma coisa muito mais sombria, digamos assim, que o parque fosse muito mais... fizesse muito mais parte da história do que fez. Mas a ambientação em ser um parque de diversões é o segundo elogio que eu daria, porque é muito difícil dar qualquer outro elogio para essa história. Enfim, vamos para a última. A última, ou a penúltima. Vamos ver o que vai sair aqui. Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Esse livro aqui, 2,5 eu dei. É um livro muito interessante a premissa, porque a gente tem um casal fora dos padrões, principalmente para a época em que ele foi escrito, né? Já é um livro um pouco antigo, de alguns anos tipo 20, 30, 40 anos, se eu não me engano. E é um casal fora dos padrões, porque eles são casados há um tempo, tem um filho, é uma filha, acho que é uma filha, mas ele aceita a mulher dele sair com outros caras e tudo bem pra ele. E ela sai, as pessoas começam a desconfiar e tudo mais, mas vai acontecer um problema quando um dos caras que ela saiu aparecer morto. E ela vai desconfiar que foi ele, e a gente vai descobrindo aos poucos o que rolou, quem foi e tudo mais. Então, é um livro que tem uma edição lindíssima, mas tem um desenvolvimento fraco, muitas coisas não são respondidas, muitas coisas são muito convenientes, e enfim, me decepcionei também. Quero ler o talentoso Ripley, porque é da mesma autora. Dizem que é melhor o filme, a adaptação é um sucesso, foi um sucesso, e eu espero que seja melhor do que Em Águas Profundas. 2 elogios para Em Águas Profundas. O primeiro seria a escrita, ou a tradução, né? Porque eu jurava que ia ser, por ser tratado de uma coisa antiga, eu jurava que ia ser uma coisa bem rebuscada, que eu ia ter dificuldade de ler, que ia ser uma coisa densa, muito detalhada, muito descritiva, mas não é. A Patrícia é muito... objetiva, ela não descreve coisas desnecessárias que não vão fazer diferença na trama. Tem bastante... Os capítulos, se eu não me engano, também são curtos, então tem bastante diálogo, assim, tem bastante interação dos personagens. Eu gosto muito de diálogos porque a gente consegue perceber como os personagens são, como eles agem. Eles falam, como eles agem de acordo com o que eles falam, a gente consegue entender melhor a personalidade de cada personagem. E eu gostei demais da escrita da Patricia, né? Patrícia, sei lá. Mas enfim, o segundo elogio seria... deixa-me ver aqui. O segundo elogio seria...
Eu elogiaria a temática, para fugir de edição, que é lindíssima, caprichada, mas eu elogiaria a temática para aquela época, porque realmente hoje em dia tem muito relacionamento aberto, tem muito casal que vive relacionamento aberto, e isso é comum hoje em dia, de certa forma, não é padrão, né? As pessoas ainda não se acostumaram com isso, mas de certa forma tá ficando mais comum. E para aquela época isso com certeza era um choque total para todo mundo, então eu acho que o segundo elogio seria a ousadia da Patricia em colocar um tema desses num livro daquela época. Então seria aí, é interessante de certa forma ver como esse casal funciona nesse relacionamento meio aberto, meio fechado, enfim. Agora sim, vamos pro último. Vamos lá, juro que esse vai ser o último. Queria que saísse um aqui. A Outra Garota Negra, que esse aqui eu não vou saber dizer o nome. Nota 1,5. 1,5, por aí vocês tirem. Vai ser extremamente difícil dizer. Acho que o nome Akia Zaia Delilah, uma coisa assim. Zakia Delilah, o nome da autora. Esse livro foi leitura do CTW também. Foi o pior da história do CTW, de quase 3 anos e meio que o CTW existe. Foi o pior de todos, a pior média. Eu dei nota 1,5 porque realmente o livro é fraco, o livro é péssimo. Gira em torno de uma mulher que ela trabalha numa editora de livros e ela é a única garota negra dessa editora. E ela tá acostumada a isso, mas ela não se sente muito bem. Só que quando outra garota é contratada, outra garota negra é contratada, ela vai ficar animada e tudo, mas vai ver que alguma coisa aí não tá legal e que essa garota provavelmente vai fazer de tudo pra tomar o lugar dela e querer ser ela. Então, a gente vai descobrir aos poucos o que tá rolando, o que tá acontecendo, e vai chegar num final péssimo, horroroso, nada a ver, aleatório, e que eu acho que a autora tava com algum problema quando escreveu esse final e quando pensou nisso. A promessa era de um thriller, e aqui não tem thriller, a gente acaba indo pra uma fantasia no final. A Intrínseca na época disse que tinha elementos fantásticos, mas eu acho viagem na brisa isso aqui, porque não tem como. Mas enfim, um elogio só pra esse livro, eu não sei, sinceramente, eu não consigo ver nada a ponto de se destacar pra eu elogiar. Porque prometia uma temática racista, mas foi muito fraco nesse desenvolvimento. Os personagens eu achei mal desenvolvidos. Tem passado, presente, personagem de um canto que entra em outro, de uma época que entra em outro, que influencia, mas tudo mal desenvolvido, meio jogado, sem resposta. O plot muito forçado, muito aleatório, muito viajado. E a trama, não faço ideia. Não faço ideia realmente o que seria um elogio desse livro. Não vou conseguir dizer. Não vou conseguir dizer mesmo. Eu vou elogiar a coragem da autora em lançar esse livro. Vai ser o único elogio que eu vou ter coragem de fazer, porque pra não ficar sem nenhum. Porque, gente, não dá, é sério. Eu digo pra todo mundo fugir desse livro. Eu digo pra todo mundo fugir, porque eu não sei como a Intrínseca teve coragem de trazer. O livro foi adaptado pra série agora eu não vou lembrar qual foi o streaming, eu acho que foi no Star Plus, tá pra ser lançado. E eu confesso que eu tô curioso pra saber o que vão fazer de diferente pra que essa história faça sentido e pra que essa história seja viajada desde sempre e não só viajada de uma hora pra outra, porque realmente essa história é ruim. É muito ruim. Então o elogio que eu tenho seria esse. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu achei legal fazer isso. Eu espero que depois... eu vou ver se depois eu trago o outro tipo de vídeo que eu tava pensando, que são críticas para livros de até 3 estrelas. Quando eu tiver lido mais livros, né? Porque a minha lista de livros de até 3 estrelas são poucos, graças a Deus. Ainda bem que eu tenho leituras bem boas, que eu gosto bastante, né? Mas enfim, curtam o vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal se ainda não fizeram e ativem o sininho para receber notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão
que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.